Olá, boa noite, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Homem é baleado com tiro no pescoço após tentativa de assalto na capital. Ministério Público e Polícia Civil cumprem mandados de prisão temporária e de busca e apreensão na capital e interior do estado. Plenário da Câmara Municipal de São Luís aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020. Na cidade de Caxias, órgãos de saúde alertam para ataques de raposas nos últimos meses. E ainda, no dia de aniversário de Imperatriz, o Jornal da Difusora mostra a importância da BR-010, responsável pelo avanço do progresso na região tocantina. Seja bem-vindo à sua casa. Está começando agora o Jornal da Difusora. E a gente começa falando sobre segurança. Uma onda de assaltos registrados nos últimos dias na MA 201 tem preocupado a população. Na noite dessa segunda-feira, uma PM atirou em um homem após reagir a um assalto na rodovia. Dona Liaci nos conta que nunca foi assaltada na estrada de Ribamar, mas o filho dela já foi sim. Meu filho já foi vítima, né, nessas vans. Então já teve casos também de abuso, né, nelas. É terrível, né? Na noite desta segunda-feira, um assalto registrado em uma parada de ônibus terminou em morte na MA 201. O crime ocorreu por volta das 7 horas da noite nessa parada de ônibus que fica aqui na estrada de Ribamar. De acordo com informações preliminares, os suspeitos teriam aproveitado a presença de muitas mulheres aqui no ponto para praticar assaltos. Quando já estavam indo embora, uma policial militar que estava à paisana sacou uma arma e deu um tiro na cabeça de um deles que morreu na hora. O outro suspeito conseguiu fugir do local. Esse mototaxista, que trabalha bem próximo de onde tudo aconteceu, revela que os assaltos na região são recorrentes. Para cada transágua ali tem uma rua que ela sai aí numa invasão ali e sempre tem assalto lá. Eles roubam e se aproveita se fugir de lá, pulando do micro-ônibus, né, dos ônibus, e sobe a rua ali para cima e aí pronto. Depois que está para ali, ninguém encontra mais. Na semana passada, a jovem Micaele Rodrigues morreu durante um assalto a uma van também na estrada de Ribamar. O caso ainda está sendo investigado. O suspeito, que acabou morrendo na ação desta segunda-feira, foi identificado como Elivaldo Moreira Filho. A policial militar que atirou contra Elivaldo se apresentou espontaneamente na Superintendência de Homicídios. A militar não será indiciada. Apesar de ter havido um fato típico, né, ela está amparada pela excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa, uma vez está mais que comprovado que o Elivaldo e o seu comparsa estavam tentando praticar assaltos ali na região. Inclusive hoje foi ouvido uma das vítimas, a que teve a moto roubada. Essa moto foi apreendida, já foi devolvida. Ele relatou que por volta das 5h30, o Elivaldo mais uma outra pessoa teriam anunciado o assalto e levado a sua moto. Bom, a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão informou que a MA 201 é alvo constante de trabalhos preventivos e ostensivos executados por equipes da PM, em que pedestres e veículos vistos em situação suspeita são abordados e revistados para combater ações criminosas na região. O órgão comunica que diariamente barreiras policiais são montadas em horários estratégicos para revistar ônibus e vans do transporte alternativo que trafegam pela via. E o Ministério Público do Maranhão e a Polícia Civil cumpriram hoje mandados de prisão temporária e de busca e apreensão aqui na capital e no interior do estado. Em São Luís, a polícia cumpriu mandado de busca e apreensão neste condomínio de luxo, localizado em uma das áreas mais nobres da capital, na região da Península. O secretário de Obras de Aldeias Altas, distante cerca de 400 quilômetros da capital São Luís, seria proprietário de um apartamento no prédio, que fica de frente para o mar. Os mandados judiciais foram expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Caxias e foram cumpridos, além aqui da capital São Luís, também nos municípios de Caxias e Aldeias Altas. Em Caxias, foram presos temporariamente o secretário municipal de Obras de Aldeias Altas, Antônio José Souza Paiva, e o presidente da Comissão Permanente de Licitação do município, Jaime Neres dos Santos. Na oportunidade, além do cumprimento dos mandados de prisão, os dois também foram presos em flagrante. O secretário por subtração de documento público e o presidente da Comissão de Licitação por posse ilegal de arma de fogo. O procedimento ele ainda está sob sigilo, né? Essa prisão é uma prisão temporária
tendo em vista garantir a proteção dos documentos, né? Nós estamos investigando um desvio num procedimento licitatório, desvio de dinheiro público através de procedimento licitatório de limpeza pública. Nós temos indícios de que há um conluio entre as empresas, empresa primeira e segunda, elas trocam dinheiro, representantes das pessoas jurídicas são as mesmas. Então nós pedimos essa busca e apreensão e concomitantemente a prisão dos envolvidos, que eram dois procedimentos aqui em São Luís, né? Ainda em Caxias, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa dos 2 presos. E na cidade de Aldeias Altas, a polícia esteve na sede da prefeitura. A operação investiga o crime de fraude em processos de licitação envolvendo a prefeitura de Aldeias Altas. A investigação ainda está em curso, então alguns fatos, alguns detalhes ainda são sigilosos, mas o que está sendo apurado é uma possível fraude em processo licitatório para a contratação de uma empresa para a realização de serviço de limpeza urbana na cidade de Aldeias Altas. E hoje nós demos cumprimento a uma decisão judicial da 2ª Vara Criminal daqui de Caxias, considerando que Aldeias Altas é um termo judiciário de Caxias. E agora a gente faz um giro de notícias pelo estado. A Justiça Federal recebeu 4 denúncias do Ministério Público Federal contra a organização criminosa composta por 21 pessoas que atuavam no Piauí e Maranhão, fraudando benefícios do INSS. O grupo, preso em maio deste ano pela Polícia Federal durante a denominada Operação A Grande Família, continua em prisão preventiva. A fraude, segundo as denúncias do MPF, supera os 26 milhões de reais. O motorista morreu após se envolver em acidente com caminhão na BR-316, na zona rural de Caxias. A vítima, identificada como Flávio Júnior Pinto de Almeida, de 29 anos, teve ferimentos graves por todo o corpo. Foi socorrida ainda com vida por uma ambulância, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações da PRF, o motociclista foi quem causou o acidente. O condutor do caminhão permaneceu no local da ocorrência e prestou esclarecimentos para a polícia. E na capital, um office boy foi baleado após uma tentativa de assalto hoje pela tarde no bairro Coajape. De acordo com a polícia militar, a vítima chegava em casa quando foi abordada por 5 homens em um veículo que estaria sem a placa da frente. O homem teria sido atingido no pescoço e, após ser ferido, ainda dirigiu até uma unidade de saúde em busca de atendimento. Os suspeitos conseguiram fugir e, até o momento, nenhum foi identificado ou preso. Daqui a pouco, aprovada na Câmara de Vereadores, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E agora você acompanha imagens da Beira Rio, um dos principais cartões postais de Imperatriz, que hoje completa 167 anos. De volta com o Jornal da Difusora, e o plenário da Câmara Municipal de São Luís aprovou ontem, em 2 votações, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O projeto de lei começou a tramitar no Legislativo Municipal no início de abril. O valor aprovado na Câmara de São Luís, dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ficou em aproximadamente 3 bilhões de reais. O projeto foi aprovado quase que por unanimidade pelos vereadores da capital, após parecer favorável da Comissão de Orçamento da Casa. Agora é esperar a nova peça, que é a principal, que é a Lei Orçamentária Anual, que tem que chegar aqui até setembro, final, para que a gente julgue até o final de dezembro. Essa sim é que vai dizer todos os gastos, receita e despesa de tudo que precisa ser feito com a cidade de São Luís. Os vereadores limparam a pauta aqui na Câmara Municipal de São Luís nesta sessão antes do recesso, que aconteceu nesta segunda-feira, inclusive votando a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O líder do governo na Câmara comemorou o resultado. A Comissão de Orçamento elaborou um parecer e apresentou ontem ao plenário. O plenário analisou este parecer e aprovou por unanimidade, menos um voto, não é? Portanto, está aprovada as diretrizes para 2020. Agora, vamos, no segundo semestre, analisar a lei orçamentária, que nós chamamos de LOA, né? Lei Orçamentária Anual, que essa sim
ela vem estabelecendo os valores que estão previstos para serem arrecadados e aonde gastá-los. A aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias é o primeiro passo para a definição de investimentos nas mais variadas áreas de serviços públicos. No segundo semestre, entre os meses de setembro e dezembro, deve ser analisada e votada a Lei Orçamentária Anual. A LDO ela metas e diretrizes para tudo que quer se fazer em São Luís, mas ela serve de arcabouço para a Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual é que vai dizer, olha, nós vamos fazer uma praça em tal lugar, a saúde nós vamos avançar, nós temos tanto. Então, essa estimativa toda detalhada, ela vem na Lei Orçamentária Anual. Então, as duas se completam, sendo que essa é o arcabouço para a outra de forma detalhada. Bom, por isso que é importante a gente ficar de olho aí nessas votações na Câmara Municipal. Como você viu agora no segundo semestre, tem muito assunto, a Lei Orçamentária Anual, que é muito importante a gente acompanhar para saber se as necessidades da população estão de fato sendo priorizadas. Bom, após ataque de raposas na zona rural de Caxias, uma reunião envolvendo órgãos de saúde foi realizada para discutir o controle da raiva animal. A reunião contou com a presença de representantes dos órgãos da rede municipal e estadual de saúde para discutirem um controle da raiva animal após o ataque de raposas registrado no povoado Centro do Leni, que fica a 43 quilômetros de Caxias. A raiva, ela realmente é um vírus que é transmitido, que pode ser transmitido através da mordida ou do cão, ou do gato, ou de um morcego, ou de um animal silvestre. Segundo os órgãos de saúde, a preocupação se tornou maior depois da confirmação do vírus, conforme a análise feita na amostra enviada após os ataques para São Luís. Nos povoados que foi constatado as raposas, porque a raposa tem um hábito noturno, está aparecendo ao dia, atacando as pessoas e animais, foram feitas diversas vacinas nos seres humanos, nos animais, de uma forma de fazer o bloqueio da raiva que lá está, os animais silvestres. A coordenação da Unidade de Vigilância de Zoonoses diz que os ataques estão acontecendo há 2 meses, registrando um total de 5. A recomendação é para que criadores de animais domésticos colaborem com a vacinação para evitar a exposição ao vírus. Então, tanto aqui na zona urbana quanto na zona rural, nós queremos 100% de vacinação feita. Este biólogo explica que as modificações no habitat natural do animal contribuem para este tipo de comportamento. Os animais, eles utilizam, a vegetação como uma espécie de refúgio, para abrigar, é como se fosse a casa deles. E qualquer alteração, modificação nesses ambientes faz com que a mudança do comportamento, das atitudes, da busca por alimentos, isso tudo se modifica. E agora a gente confere a previsão do tempo para amanhã. Bom, chove muito agora em todas as regiões de São Luís, da capital São Luís, e amanhã a previsão para esta quarta-feira é de chuva rápida durante o dia e a noite. A máxima de 31 e a mínima de 23 graus. Em Pastos Bons, sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. A máxima é de 34 e a mínima de 20 graus. E em Imperatriz, a linda aniversariante do dia de hoje, a previsão para amanhã é de sol o dia todo sem nuvens no céu. Máxima de 37 e mínima de 20 graus, portanto, todo mundo vai poder curtir amanhã as prainhas do Rio Tocantins. E olha só, a Marinha do Brasil informou que uma passagem de um sistema frontal poderá provocar ventos com intensidade até 60 km por hora entre o litoral do Rio Grande do Norte e o Maranhão ao sul de São Luís, entre amanhã à noite e até sexta-feira pela manhã. Daqui a pouco, o consumidor pode bloquear a ligação de telemarketing a partir de hoje. E ainda, no dia do aniversário de Imperatriz, conheça a importância da BR-010, responsável pelo avanço na região tocantina. Bom, voltamos com o Jornal da Difusora e essa é uma boa notícia, que termina hoje o prazo para que as empresas de telefonia criem a lista nacional de bloqueio de telemarketing. Até agora, mais de 4 mil maranhenses já realizaram o cadastro no Procon. Sabe aquelas ligações inoportunas, às vezes na hora do almoço ou no trabalho, de empresas oferecendo planos e promoções? Perguntamos a algumas pessoas sobre a opinião delas.
Às vezes chega a ser um incômodo, entendeu? Pelo fato de eles ficarem ligando em horário importunos, enviando mensagens. Todas essas ligações, e não é só da Oi não, né? A gente agora tem um monte de ligações que a gente não sabe de onde vem. Que quando a gente atende também, ninguém fica calado no outro lado, né? E aí a gente fica sem entender. Particularmente não recebo nenhum. A maioria das vezes que eu recebi, eu ligava no operador e pedia para que não conseguisse mandar, ou senão bloqueio o número. Geralmente eu bloqueio o número. Algumas já ouviram falar na lista de bloqueio de ligações, mas muitas pessoas não fazem ideia de como funciona, mas aprova a medida. Não sabia. Todo dia eu me liga pensando que é um Raimundo querendo oferecer um plano e eu digo que não quero, no outro dia retorno. Então, se tem essa opção de a gente cancelar isso, vai facilitar muito. Vi alguma coisa na televisão, mas ainda não fui a fundo, né? Não fui em busca. Muito bom. Inclusive eu vou estar dando uma olhadinha para me bloquear todas elas, viu? Não sabia. Estou sabendo agora. Bom, muito bom saber disso. A medida determinada pela Anatel termina hoje. É que agora o consumidor que não quer mais receber ligações de ofertas de empresas de telefonia está protegido dessas chamadas indesejadas. O Maranhão, mais uma vez, se destaca como estado de vanguarda. Tem uma lei que existe desde 2009 e que o PROCON conseguiu efetivar com uma ferramenta no seu site a partir de 2015. Então, a partir dessa data, a gente tem o bloqueio de telemarketing, das ligações de telemarketing, não só das empresas de telefonia, ou seja, de todas as origens de telemarketing, para o consumidor. No Maranhão, mais de 4.000 pessoas já realizaram o cadastro no PROCON, solicitando o bloqueio. Apesar de 90% dos brasileiros terem recebido ligações indesejadas, 36% tentaram bloquear e somente 11% procuraram os serviços de proteção ao consumidor. Em caso de descumprimento por parte da empresa, haverá punição. As operadoras de telemarketing, as empresas, elas vão ter 30 dias para realizar esse bloqueio. E aí o consumidor que não tiver esse direito respeitado, ele pode fazer reclamação no PROCON para que a gente abra um processo administrativo e autue a empresa. E olha só, quem está precisando emitir a carteira de trabalho e se cadastrar no Sistema Nacional de Empregos, terá a oferta dos serviços na ação do Dia D do Trabalhador, que será realizada amanhã e quinta-feira, de 8 da manhã até 5 da tarde, no residencial Albino Soeiro, que fica na estrada de Andiroba, zona rural de São Luís. No local também serão ofertados mini-cursos de artesanato. Imperatriz está completando 167 anos de fundação e na reportagem especial de hoje nós vamos mostrar uma rodovia que colocou a cidade no mapa e foi responsável pela bela mistura de raças que compõem a identidade do município. Te convido para assistir esta matéria. Belém, Brasília, BR-14, Transbrasiliana, Rodovia Bernardo Saião e Rodovia da Integração Nacional. São vários os nomes atribuídos a essa estrada de 1939 quilômetros que liga a cidade de Anápolis, em Goiás, a Belém, capital do Pará. Seu Jonas chegou ao povoado Lagoa Verde em 1945, 13 anos antes do início da construção da Belém Brasília. Foi chegando os grandes pecuaristas do sul do país e foram a situando à beira da Belém Brasília. Aqui a estrada teve um impacto especial após a sua abertura. A ribeirinha Imperatriz experimentou um crescimento demográfico sem precedentes, com uma população que mais que dobrou em 10 anos. Tanto que chegou a ser a cidade com o maior índice de crescimento do Brasil, uma marca que ela nunca mais atingiu, porque o seu território foi repartido para poder serem criados novos municípios. E não dá para falar de Belém Brasília sem falar do engenheiro Bernardo Saião, que foi um dos responsáveis pela construção da BR e pela infraestrutura de Brasília, a recém-construída capital federal. Bernardo Saião foi um dos dois construtores dessa rodovia. Havia o médico Valdir Buide, que vinha no sentido Belém-Brasília, e
Bernardo Saião, que era engenheiro agrônomo, acostumado a fazer estradas, que vinha no sentido Belém-Brasília. Aliás, Brasília-Belém. Aos 84 anos de idade, o seu Anildo, que hoje é motorista de van, diz ter sido um dos pioneiros na construção da estrada em 1958. Trabalhava na Rodobras, a construtora responsável por este trecho da rodovia, e conta como foi a morte do engenheiro. Ele estava debaixo de um barracão de lona, que não tinha casa, não tinha nada, e nem era lona, daquela de cobrir caminhão. Aí o pau caiu, e aí pegou nele assim um lado todinho e arrebentou, né? Bernardo Saião morreu faltando 15 dias para o encontro das duas frentes de serviço, uma do norte e outra do sul. Era o dia 15 de janeiro de 1959. Atualmente, circulam pela BR-010 cerca de 12 mil veículos por dia. A Belém-Brasília foi e continua sendo um marco não só para a integração da Amazônia com o centro-sul do Brasil, ela praticamente nos colocou no mapa, garantindo o escoamento da nossa produção agrícola, que antes era feita apenas pelo Rio Tocantins, e foi responsável pelo desenvolvimento urbano de Imperatriz. Sua construção ajudou a formar quem somos, gente de todos os cantos desse país, vivendo sob as bênçãos do portal da Amazônia. Do lado daquela cidade existe um rio de eternidade, amores e barcaças e barrancas e capins. Bom, essa é a história do povoamento do lado norte do Brasil, que se deu aí pelas rodovias, adentrando mata adentro e desvendando esse Brasilzão que a gente conhece aí. Por isso que Imperatriz é conhecida aí como a mãe dos brasileiros, porque recebe gente de todo lugar e tem uma linda e vasta cultura, uma cultura extremamente singular, importante para a história do Maranhão. Bom, as reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10, interaja com a gente em nossas redes sociais. Só lembrando, amanhã cedinho às 6 tem Bandeira 2, logo depois às 7 tem Bom Dia Maranhão. Muito obrigada pela sua audiência, uma boa noite, parabéns Imperatriz e até amanhã. Tchau, tchau. Do lado daquela cidade existe um rio de eternidade, amor